o que ela diz que eu posso fazer. Aleluia, glória a Deus. Queridos, para falar com vocês, eu quero ir para a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 4. Nós vamos hoje nos preparar para essa segunda temporada agora, para o segundo semestre. Em nome do Senhor Jesus, nós estamos caminhando para o segundo semestre. O tema dessa mensagem é, volta lá, preparados para viver a plenitude. A igreja que se move com propósito. Amém? A igreja que se move com propósito. Olha, quando cada um entende, né, sua missão, o corpo avança em unidade e poder. E é isso que é a igreja. Uma igreja desunida não avança. Uma igreja sem unidade, irmãos, ela, ao invés de avançar, ela retrocede. A igreja sem propósito, ao invés de avançar, ela retrocede. Mas a igreja que se move na unidade, né, ela recebe poder de Deus. Vamos lá então para o texto de Efésios capítulo 4, do 11 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: e Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha de pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Amém, queridos? Glória a Deus. Podeis assentar-se aí então, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu quero começar fazendo aqui uma pergunta para vocês. Vocês sabem o porquê é que Deus plantou vocês aqui nessa igreja? Hello? Dá uma olhadinha para o lado, pergunte para esse vizinho, para essa vizinha aí: você sabe por que Deus plantou você aqui nessa igreja? Sim ou não? Como eu disse para vocês, nós estamos à porta, né, de uma nova estação, de um novo tempo. Estamos saindo aí do inverno, tá friozinho ainda, né? Mas estamos à porta de uma nova estação. Irmãos, nós precisamos entender que quando o tempo lá fora está mudando, é verão, é inverno, é outono, é primavera, a gente tem que perceber que Deus trabalha com essas coisas. Existem tempos e tempos, existem horas e horas, existem momentos e momentos. É importante nós sabermos que se nós não abrirmos os nossos olhos espirituais, de repente a gente pode perder o tempo. Vocês estão entendendo, sim ou não? É como se você estivesse, agora está inverno ainda, então muitos colocam roupas e paletós e blusas e luvas e tal, e fica ali naquele
naquele quentinho gostoso, porque está inverno, então ele se preparou para o inverno, ele se vestiu e se revestiu. E tem gente que quando chega aqui na igreja, irmãos, no inverno é mal barato, parece que o irmão engordou uns 4, 5 quilos, parece aqueles astronautas, chega na igreja todo cheio de roupa. Por quê? Porque se preparou para o inverno, se vestiu. Mas aí de repente o inverno passa e o irmão não se toca, o irmão não se conscientiza de que o inverno passou, e agora é verão, irmãos, 35 graus na sombra, e o irmão está lá com aquele paletó, porque ele não percebeu que o tempo passou, a estação passou. Quantos estão comigo e estão entendendo? É preciso nós nos movermos de acordo com o que o Espírito Santo está mostrando. Não é tempo mais de ficar com blusas, agora é tempo de colocar uma regata, porque vai vir um calorzão aí de 35, 40 graus, o fogo do Espírito Santo está chegando na sua direção, e Deus quer te sapecar com o poder do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Então é tempo, irmãos, de mudar a estação, é tempo de mudar as nossas vidas, de nos preparar para aquilo que está chegando, para aquilo que Deus vai fazer em nome do Senhor Jesus. E se você está entendendo, se manifesta aí no nível que você recebe essa palavra. Glória a Deus. Então, irmãos, hoje é tempo de preparação. Não é? Agosto será um mês apostólico, onde Deus nos conduzirá através dos 5 propósitos de uma igreja viva, saudável e cheia do Espírito. Deus vai se mover, irmãos. Deus vai se mover aqui e Ele vai nos conduzir a vivermos os 5 propósitos que Ele tem para a igreja. Para uma igreja viva, para uma igreja saudável e uma igreja também cheia do Espírito. Aleluia. Nós não vamos cumprir apenas tabelas, irmãos, nós não vamos cumprir apenas agendas. Temos uma agenda, tal mês é tal coisa. Sabe, irmãos, vivermos, parece, desculpa, eu não estou aqui para falar mal de ninguém, irmãos, mas parece aquela igreja católica que você chega na porta, logo você já recebe um papelzinho, que ali já tem tudo que vai acontecer, e as pessoas pegam aquele papelzinho, em nome de Pai, e de Filho, e de Espírito Santo, já está tudo lá, programado, seja aqui, seja na Bahia, seja onde for, está lá, a mesmice. Mas eu creio que o povo baiano, irmãos, eles têm uma direção de Deus, porque lá é a Bahia, é a terra onde tem macumba, onde tem guerra espiritual. Aqueles crentes lá são mais pentecostais, irmãos, são mais revestidos, porque lá a batalha espiritual é de dia e de noite. Em nome de eles pulam, o demônio sai para lá e tal, a coisa lá pega. Então lá o povo lá se move de outro jeito. Quem está entendendo? Por isso é que eu não posso ter um negócio estabelecido, sabe, aquelas coisas engessadas, sabe, dentro de um quadrado. O Espírito Santo se move de acordo com a necessidade em cada lugar. E Ele está chegando, irmãos, está chegando um novo tempo para ir. Fale para o teu vizinho assim: se prepara para o novo de Deus que está chegando na sua direção, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Olha, essa carta aos Efésios, ela foi escrita com o propósito de estabelecer a identidade da igreja, a unidade também da igreja e a maturidade da igreja. Veja só, Paulo, quando vai escrever, irmãos, Paulo é um homem muito inteligente. Paulo é um homem estudado aos pés de Gamaliel. Gamaliel era aquele teólogo mais famoso e mais importante da época do Paulo. E Paulo, ele se considerava fariseu de fariseus, circuncidado ao 8º dia. Segundo a lei,
ele era irrepreensível, irrepreensível. Ou seja, ele cumpria até as vírgulas da lei, ele cumpria tudo, ele era irrepreensível, homem muito sábio, muito conhecedor das Sagradas Escrituras. Agora ele se converte do judaísmo e ele passa a ser um discípulo de Jesus, e passa a ser, depois que ele foi discípulo, que ele foi discipulado, ele foi enviado por Jesus, então ele se torna um dos apóstolos, foi enviado, e fazia parte do ministério apostólico, e faz parte ainda do ministério apostólico, doutrinar as igrejas, preparar as igrejas, ensinar as igrejas, alicerçar as igrejas. Uma boa igreja tem que ter alicerce, uma boa igreja tem que ter base, mas não a base determinada por homens, tem que ter a base determinada por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. E Paulo então foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus a doutrinar a igreja dos Efésios, e ele vai então escrever essa carta para estabelecer, em primeiro lugar, a identidade. Pergunta para o teu vizinho: você tem uma identidade, sim ou não? Quando a polícia, a rota chega e fala para você: mão na cabeça. Quem já foi enquadrado aqui? Aí eles pegam lá a sua identidade, porque eles olhando para você, eles não sabem quem você é. A rota? Não, ele pode ter uma noção, mas se ele quiser saber quem é você, você precisa apresentar a sua identidade. E quando você apresenta a sua identidade, ele bate lá num computadorzinho que ele tem lá no carro dele, lá na viatura, e aquele computador traz tudo sobre você. Lá fala a sua idade, onde você nasceu. Quantos estão comigo que estão entendendo? Se você tem passagens pela polícia ou não, sai tudo lá. Através da sua identidade, ele sabe quem é você. Aleluia, glória a Deus, amém, queridos? Agora, uma igreja também é a mesma coisa. Uma igreja, eu vou na IPA. Vai na IPA, ali na Dom Vilares 1004, isso ali, Vila das Mercês, 1004 ali da Dom Vilares. Mas escuta, que tipo de igreja é essa? É uma igreja, eles cantam lá, de vez em quando oram, aí vem alguém lá, faz uma pregação, eles pedem um dinheiro também, e tal, depois abençoa e a gente vai para casa. Pergunta para o teu vizinho: isso é identidade? Pergunta para ele aí. Hello. Não, nós somos a identidade da IPA, nós somos uma igreja apostólica que se move por propósito. Nós temos um propósito, nós não fomos plantados em Vila das Mercês à toa, nós não viemos aqui concorrer com nenhuma outra igreja, porque não é essa a visão da IPA. Nós não viemos aqui tirar ninguém da Assembleia, nós não viemos tirar ninguém da Batista, nós não viemos tirar ninguém de lugar nenhum, nós viemos saquear o inferno. Nós vamos sim tirar as pessoas aí do centro, dos terreiros, dos lugares aonde não cabe mais eles, porque quando a IPA chegou, foi estabelecido o reino de Deus aqui nesse lugar. Nós temos um propósito. Aleluia. Nós vamos ganhar almas, irmãos. Olha, desde o primeiro dia que eu preguei a palavra, desde o primeiro dia em que eu comecei essa igreja há 26 anos atrás, todos os que me conhecem, os mais antigos aqui sabem, essa é a mesma fala. Nós não vamos, irmãos, pescar em aquário, nós não vamos dividir, isso é do inferno. Divisão está escrito lá no inferno, nasceu no inferno. A raiz da divisão é o inferno.
Nós viemos estabelecer o reino de Deus, e Deus vai nos capacitar a ganhar almas que estão sofrendo nas seitas, nas heresias, nos pecados. Deus vai estar levantando uma nova geração. Dá uma olhada para o teu vizinho e diga assim: recebe, porque Deus está te levantando hoje. Agora, além de estabelecer a identidade então da igreja, que eu estou falando aqui por cima, mas vocês vão, em breve vocês vão ver, espalhados pela igreja, lá no nosso aplicativo. Se você ainda não tem, quem ainda não tem o nosso app, nosso aplicativo, vai lá na Play Store, vai na Apple Store, e você vai baixar o nosso aplicativo. Se você não sabe fazer isso, peça para algum daqueles irmãos ali daquela ilha ali, que eles vão te ajudar a baixar o nosso aplicativo. Vocês vão ser bombardeados daqui para frente, para entender qual é a nossa identidade, em nome de Jesus. Mas além da identidade, essa carta foi escrita para estabelecer também a unidade. Irmãos, quando eu olho para cada um de vocês, e eu falei agora há pouco sobre o pastor Júnior, pastora Vilma, que eles são importantíssimos. Eu não vejo a IPA sem o pastor Júnior, sem a pastora Vilma. Eu não consigo imaginar essa igreja sem a pastora Neide, pastor Jaime. Olha, quem ainda não conversou com esse casal está perdendo seu tempo. Conversa com eles, veja quanta coisa boa eles têm para despejar na sua vida. Pastora Elisa, pastor Sivaldo, não dá para imaginar, pastor Sivaldo, a IPA sem pastor Sivaldo. Glória a Deus, esse irmão, eu não sei, mas parece que ele já caminha comigo por uns 5 ou 6 anos já, irmãos. Sim ou não, pastor? Quando o pastor chegou aqui, irmão, só para você ter uma ideia, ele tinha cabelo e eram pretos. Está aqui mais de 20 anos já com a gente. Sabe o que são 20 anos? É uma vida, irmãos, é uma história, né? Então, não dá para imaginar aí, sabe? Olha para o teu vizinho, fala assim: não dá para imaginar a IPA, fala para eles aí, sem você. Você é a IPA. Agora fala, confessa e fala: nós somos a IPA. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Unidade, irmãos. Unidade, eu não consigo, irmãos, pensar que, olha, eu tenho na minha mão aqui 5 dedos, eles são tão úteis. E eu não posso, irmãos, eu tenho certeza que nenhum de vocês aqui gostariam de perder, ainda que seja o menor de todos. Já pensou você assim, irmão? Hã? Santo Deus eterno, a gente não pode perder ninguém, nem o pequenininho, irmão, nós não vamos perder. Nós somos completos. Se Deus fez assim, é porque assim é o certo. Então eu não abro mão de você. Diga para o teu vizinho assim, fala: eu não abro mão de você. Aleluia, aleluia, bendito seja Deus. Mas você sabe uma coisa, queridos, que às vezes estraga um pouco essa unidade? É a falta de maturidade. O que faz com que as pessoas sejam desunidas é a falta de maturidade, ou seja, é a imaturidade. Porque às vezes, principalmente eu, preciso corrigir. Porque a gente vê a pessoa saindo do trilho, e aí é necessário dar uma corrigidinha. Pegar aquele cajado lá. Ah, meu irmão, aquele cajado tem história. E às vezes é necessário pegar o cajado. E com o cajado
irmãos, eu aprendi isso e é maravilhoso, porque tem pessoas que não entendem, e eu vou mostrar para vocês a importância do cajado. Esse cajado, quem fez para mim foi um irmão João. Ele tinha mais de 90 anos quando ele fez esse cajado para mim. Ele já não está mais aqui, o Senhor o recolheu já fazem muitos anos. Mas ele era um homem de 90 e tantos e fez esse cajado para mim. Irmão João, da igreja, nossa igreja ali do Livieiro, pastor Júlio, passou para o Senhor também. Gente, tanta gente já passou para o Senhor, né? E eu estou aqui, aleluia. Pastor Júlio do Livieiro foi para o céu, está na glória com o Senhor. E ele tinha um obreiro lá, um diácono, chamava irmão João. João do Júlio fez para mim. E quando eu olho para o cajado, eu enxergo o Salmo 23. Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me arrebentam. Não. Então fala para o teu vizinho, fala, se ele pegar o cajado, é para te consolar. Aleluia, aleluia. Aleluia, a tua vara e o teu cajado me consolam. É para consolo, irmãos. Pastor que sabe usar o cajado, sabe para consolar. A ovelhinha caiu no buraco, ele faz assim, ó, coloca embaixo dela e traz ela de volta. Porque ela estava num buraco. Olha para o teu vizinho, fala, quando você cair no buraco, ele vai te buscar lá. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Tudo bem até aqui, sim ou não? Então, maturidade. Se você receber, irmãos, um cajado, tenha maturidade. Saiba que isso é por amor. Eu não sou tolo, eu não vou bater em você. Aí você vai embora. Quantos estão comigo que estão entendendo? Eu não quero ter o mal. Se alguma coisa está acontecendo, conversa comigo. Fala, o que está acontecendo? E a gente vai acertar. Porque eu não sou bobo. Eu estou querendo encher a igreja. Você acha que eu vou esvaziar? Só um tolo faria isso daí. Então, se está tendo alguma coisa, talvez seja a imaturidade sua ou até mesmo minha. A gente precisa acertar isso daí, porque a carta de Paulo aos Efésios, ela veio para trazer maturidade. Uma igreja que cresce, uma igreja que avança, é uma igreja madura. E a IPA está se preparando para esse novo estágio, o estágio de uma igreja baseada na unidade, na maturidade e também na identidade. Se você está recebendo isso daí, se manifesta em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Nessa carta Paulo também fala sobre os dons, sobre ministérios e sobre propósitos que devem operar em conjunto, não isoladamente. Então, tudo que a gente fizer aqui, queridos, a gente tem que ver se isso tem fundamento. Não pode se fazer isoladamente. Porque eu vi lá em tal lugar estão fazendo, tá? Eles fazem lá porque lá. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Isso é importante a gente saber. Eles têm um propósito. Cada coisa que a gente faz vai conduzindo a outras coisas, entendeu? Cada ponto que a gente tem estabelecido tem um porquê. Lá na frente a gente vai entender. Então, tudo que está acontecendo aqui não pode ser isolado. Tudo tem um planejamento. Todas as coisas se conectam. Não pode ser isolado. Eu tive uma brilhante ideia, apóstolo. Vamos reunir os idosos aqui de terça-feira às 3 da tarde. A gente pega todos os idosos, vamos trazer para cá.
Ou então, gente, sábado, o apóstolo, tive uma brilhante ideia, Deus me iluminou, Deus falou comigo, sábado nós vamos fazer tal coisa aqui. Como assim, filho? Já tem outras coisas que já está pronto para o sábado. Nós já temos, já está combinado, já está estabelecido. A gente não vai sair daquele propósito. Tudo tem que ter propósito, não pode ser uma brilhante ideia. É o que Deus está mostrando, é o que o Senhor está nos dirigindo, nos conduzindo. Aleluia. Olha lá, o foco é a construção de um corpo funcional, apostólico e alinhado com o coração de Cristo. É o coração de Cristo, não é, sabe? Estava dormindo lá, depois, sábado eu comi uma feijoada, apóstolo. Fui dormir depois do almoço, baita feijoadão, sol quente, estava terrível. Aí eu dormi e tive uma brilhante ideia. Apareceu um anjo para mim no sonho. Ah, irmão, para com isso. Tem certeza? Não foi a feijoada, não? O anjo não fazia. Eu acho que não era o anjo, não, hein? Foi a feijoada. Porque Deus está estabelecendo, Deus está trazendo um foco. Tudo que a gente foca, expande. Entendeu? Sim ou não? Foco é primordial. Se todos nós focarmos, nós vamos chegar longe, no mesmo propósito. Eu sou explicadinho, então olha lá, imagine 6 pessoas empurrando um carro. 3 estão do lado de cá empurrando para cá, e 3 estão desse outro lado empurrando para lá. Pergunta para o teu vizinho, para qual lado o carro vai andar? Sabe por quê? Estão fora do foco. Quer dizer, qualquer um dos 3, dos 6 que você perguntar, eles vão falar, não, já estamos empurrando o carro. Eles não estão fazendo coisa errada. Eu não estou dizendo que está fazendo coisa errada. Vocês estão comigo e estão entendendo, irmãos? Eu não estou dizendo que a pessoa está fazendo coisa ruim, que é do diabo, que é Satanás. Não é isso. Está fazendo a coisa certa, está querendo empurrar o carro. Mas o problema é que não está no foco, não está alinhado aos propósitos. Então não sai do lugar. Agora, se eles se alinharem e forem todos para o mesmo lado, irmãos, não só o carro vai se movimentar, mas vai se movimentar com muito mais leveza, porque agora não são só 3 que estão empurrando, nós temos meia dúzia unidos no mesmo propósito. Com certeza vai ficar mais leve para todo mundo. Se você está entendendo isso daí, meu irmão, aplauda ao Senhor, se manifesta em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu quero mostrar aqui para vocês, queridos, algumas histórias da Bíblia Sagrada que mostram pessoas que receberam uma visão de Deus, mas que não ousaram fazer sozinhos. Postei esses dias no grupo da igreja uma mensagem do pastor, apóstolo, mestre Carlito Paz, que diz assim: ninguém faz algo grande sozinho. Se fizer sozinho, é porque não é grande. Vou repetir: ninguém faz algo grande sozinho. Se fizer sozinho, é porque não é grande. Jesus, sendo Jesus, irmãos, Ele não fez a obra sozinho. Ele pegou 12 pessoas para estar com Ele. Desses 12 viraram 70, de 70 viraram 120, de 120 viraram 500, e de 500 hoje somos mais de 2 bilhões de pessoas que seguimos a Jesus Cristo. Aleluia! Você pode aplaudir ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Para ser grande tem que ter muita gente envolvida, queridos.
Então Neemias, ele recebeu uma notícia de que lá em Jerusalém as portas da cidade estavam queimadas, nos muros haviam frestas, haviam brechas, os sepulcros dos antepassados tinham sido revirados, eles iam em busca de ouro, de coisas lá, os saqueadores. E o que acontecia? Agora os inimigos, quem quer que fosse, qualquer pessoa podia entrar naqueles muros através daquelas brechas e atacavam as famílias, roubavam as famílias, saqueavam as famílias, as casas, porque eles estavam expostos. Então Neemias, entendendo isso, o Espírito do Senhor o convenceu a sair lá de Suzã e viajar para Jerusalém, para Israel, para ali ele fazer a reconstrução dos muros. Mas quando ele chega lá, irmãos, antes de construir os muros, Neemias preparou o povo com a visão, com unidade e com propósito. Glória a Deus, glória a Deus. Neemias não chegou lá assim, não, vamos pegar aí alguma coisa, não. Ele trouxe uma visão. Ele disse assim: olha, vocês que moram aqui nessa parte da muralha, vocês vão ficar encarregados de cuidar dessa parte da muralha. Vocês que estão aqui, que moram nessa parte, então vocês vão cuidar dessa outra parte. Ele foi estabelecendo, ele foi trazendo uma visão, e dentro dessa visão, em tempo recorde, em 52 dias, Neemias concluiu a obra de restauração dos muros de Jerusalém. As brechas foram fechadas, as portas foram recolocadas em seus lugares, e nunca mais o inimigo entrou. Aleluia! Porque quando tem visão, quando tem unidade, quando tem propósito, não tem mais para o inimigo, não tem mais para Satanás. Show, Satanás! Dá uma olhada para o teu vizinho e fala: Satanás vai bater em retirada em nome de Jesus. Aleluia. Olha só em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículos 42 ao 47, falam sobre uma igreja, a igreja primitiva, que crescia, porque ela estava fundamentada em propósitos claros: adoração, comunhão, ensino, ou você pode pôr discipulado nesse lugar, serviço e missão. Uma igreja poderosa que crescia a cada dia. Pedro, irmãos, no primeiro dia dessa igreja, Pedro vai ali na esplanada do templo, ele começa a pregar para aquelas pessoas todas religiosas do judaísmo, e Pedro então, numa pregação cheia do Espírito Santo, ai pastor, como o pastor abriu esse culto dessa manhã, como é gostoso, irmãos, você está cheio da glória, como é gostoso você ser movido pelo Espírito Santo, como é gostoso você estar na direção, porque Ele está em você, é Ele quem te dirige, é Ele quem te orienta, é Ele quem faz você romper, queridos. E essa igreja ali de Atos dos Apóstolos, queridos, uma igreja que impactava. O judaísmo estava ali estabelecido já há milhares de anos, que eles estavam ali estabelecidos, mas de repente chega um homem cheio do Espírito Santo e começa a pregar, e aquela palavra, meu irmão, começou a entrar no coração daquelas pessoas de tal maneira que 3.000 vidas foram impactadas pelo poder do Espírito Santo. 3.000 pessoas se renderam aos pés do Senhor Jesus. 3.000 pessoas, irmãos. Uma igreja que começa com 3.000 membros. Aleluia. Por causa da presença. É a presença. A presença. A presença. Esse casal aí do fundo, eu sei que Deus está fazendo grandes coisas na vida de vocês, irmão. Levante sua mão assim, querido. É isso. Deus está fazendo grandes coisas na vida de vocês. Sabe por quê? Porque Deus tem um chamado, Deus tem um ministério.
para vocês, e Ele vai completar, Ele vai concluir o que Deus começou a fazer. Escute, é pequeno, é infinitamente pequeno perto daquilo que Deus vai fazer na vida de vocês. Então somente permaneçam fiéis, procure se aprofundar, procure se achegar mais, porque o que Deus vai fazer vai te surpreender, e aqueles que estiverem ao lado de vocês verão o que Deus é capaz de fazer na vida daqueles que estão alinhados aos propósitos do Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor pela vida desse casal? Aleluia! Aleluia! Há uma unção aqui, queridos, nessa manhã. Oh, aleluia! Há uma nuvem de glória pairando sobre esta igreja nessa manhã. Em nome do Senhor Jesus, fique conectado aí, meu irmão, minha irmã, fiquem conectados ao Espírito Santo, aquilo que o Espírito Santo vai fazer ainda esta manhã aqui nessa igreja, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. O último exemplo que eu posso citar aqui, Josué, no capítulo de número 3, mostra que antes deles atravessarem o Jordão, Deus disse: santificai-vos. Tem um S aí. Não foi somente para Josué a ordem, foi para todo aquele povo. Porque o propósito, irmãos, embora haja um líder, mas o propósito é para toda a igreja. Deus está levantando uma igreja, um corpo. Então santificai-vos, veja só, santificai-vos, porque amanhã, quantos querem viver o melhor de Deus amanhã? Então se santifique hoje. Busque estar ligado, conectado hoje, aquilo que Deus está falando, aquilo que Deus está fazendo hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas entre vós. Se você está entendendo, meu irmão, minha irmã, recalabaxere, andalabaçu. Oh, aleluia. Feche os seus olhos, irmãos. Por favor, feche os seus olhos. Ouça o que Deus quer falar com você. Assim diz o Senhor: estou despertando em vós o entendimento dos meus propósitos. Estou limpando a visão e ativando o coração. A partir desse mês, nós teremos tempo de fundação espiritual aqui nesta igreja. Eu edificarei a minha casa com colunas firmes e farei desta igreja um modelo, uma referência e um centro de envio de ministros para todos os cantos dessa nação e até mesmo fora deste país. Cada membro será ajustado, cada dom será ativado e haverá um som novo, um som de unidade, um som de crescimento, um som de multiplicação. Levanta-te, igreja, prepara-te, porque eu farei maravilhas no meio de vós, diz o Senhor. Calabachore, catalabassuri, andalabai. Há uma unção. Oh, irmão, deixa o Senhor descer aí, deixa o Senhor ativar você. Deixa o Senhor ativar. Olha, deixa o Senhor ativar. Deixa o Senhor ativar dons aí dentro. Em nome de Jesus, deixa o Senhor fazer. Abra o seu coração, se entrega, querido, querida, se entregue agora na presença do Senhor, se entrega. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, se entregue na presença do Senhor. Deixa o Espírito Santo fazer. Recalabaxeri andalabaçu, deri andalabaçuri calamaná.
Aleluia, 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 aleluia. Se você está sentindo que Deus quer ativar algo novo na sua vida, vem aqui para frente. Em nome de Jesus, vem aqui para frente. Deus está querendo ativar dons espirituais. Deus está querendo te apontar, irmãos, para um ministério frutífero, para um ministério impactante, é um novo tempo. Há um chamado novo para você, meu irmão, minha irmã, em nome do Senhor Jesus. Se entregue na presença de Deus, diga para Ele: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Faça como o profeta Isaías, diga: eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Recalabaxeri andalabaçu. Santo, santo. Aleluia! Aleluia, 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 aleluia. Oh, é um tempo de avivamento, irmãos. É um tempo de avivamento. O Espírito do Senhor quer te ativar, quer te avivar também, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Libera espaço. Tira as dores, tira os ressentimentos. Peça para Ele agora limpar você. Deus está limpando, Deus está te limpando, para sobrar espaço para aquilo que Ele tem, para aquilo que Ele vai colocar aí no lugar desse rancor, dessa mágoa. Ele vai colocar dons espirituais. Recandarabaxeri andalabaçu. Em nome de Jesus, vai liberando perdão, perdoa o teu pai, a tua mãe, o teu irmão, o teu patrão, perdoa a esposa, o marido, os filhos, os pais, vai liberando perdão. Esquece, irmão, esquece, irmã, esquece aquilo que te fizeram, em nome de Jesus, o mal que te proporcionaram, e só entenda que é um novo tempo. O passado já passou, é o daqui para frente. É o que Deus vai fazer, é o que Ele está começando hoje. Oh,